Nós vamos hoje para a penúltima mensagem. Tá ótimo, pastor, Deus abençoe. E você já vai se preparando aí para ouvi-la. Mas eu preciso comunicar algo muito importante que muitos irmãos me perguntaram durante o dia. Como será o culto da ressurreição amanhã pela manhã? Do mesmo jeito. Você vai acompanhar de casa, durma um pouco mais cedo hoje, se possível. E amanhã você se levanta cedo, 4:30 da manhã. Pode colocar o seu celular de frente à sua cama, ou ir para o sofá, onde mais lhe agradar. Porque às 5 horas da manhã estaremos aqui celebrando o culto da ressurreição. O culto da ressurreição. E alguns irmãos perguntam: bispo, e aquele voto que nós fizemos da oferta do perfume? Irmãos, tinha gente já se preparando para chegar aqui de madrugada. Esse foi o plano, de pela madrugadinha as ruas fossem visitadas pelos irmãos e as irmãs, para virem direto aqui para o culto da ressurreição. Mas como não podemos ainda fazer aglomerados, nós vamos fazer de casa, cada um vão acompanhar aqui do altar. Vamos estar aqui transmitindo exatamente às 5 horas da manhã. Vamos realizar aquele culto e nós iremos oferecer sua oferta aí em sua casa mesmo. Nós vamos consagrar sua oferta. Você vai colocar a sua oferta sobre sua Bíblia, sobre o altar que você levantou para Jesus. E depois que o culto terminar, nós vamos terminar aqui, começa às 5 horas, 6:30 estará terminando no máximo, e 7 horas a gente estará indo para casa para tomar o café da manhã. E amanhã vamos abrir a igreja às 9 horas da manhã, porque o pastor Adeilton, que trabalha pela manhã, vai em casa para voltar. 9 em ponto a igreja estará aberta. E praticamente o dia todo. Só meio-dia fecha para o almoço um pouco, mas 2:30 abre. Então você escolhe um horário pela manhã, a partir das 9 horas da manhã, e vem deixar aqui o seu dízimo, mas precisamente a sua oferta do perfume. 9 horas da manhã nós estaremos abrindo aqui e vamos fazer de tudo para meio-dia fechar só um pouquinho, para 2 horas a igreja está aberta com a irmã Áquisa. Então preste atenção, a igreja amanhã é aberta 4:30 da manhã, aberto o lado para a celebração do culto às 5. Termina o culto lá pelas 6:30 da manhã, nós vamos para casa tomar um cafezinho, né? E a gente chega em casa e volta 9 horas a igreja estar aberta, se não tiver aberta antes, porque pode acontecer, mas 9 em ponto estará aberta. Então é o tempo de você tomar seu café em casa, e a partir das 9 você escolhe um horário entre 9 e 12 horas, e entre 2 horas da tarde inteira em diante, vem aqui e entrega sua oferta no altar. Preste muita atenção, entrega sua oferta no altar, ora um pouco e vai para casa. Está explicado. Maiores explicações eu posso dar na minha live das 10 horas da noite, mas é praticamente isso. Você acompanha o culto da ressurreição em casa, oferece a Deus sua oferta, e depois das 9 da manhã você escolhe um horário e vem deixar aqui na igreja e orar um pouco. Agora nós vamos para a mensagem de hoje. Vamos abrir a palavra de Deus no texto áureo desta celebração desde domingo. Obrigado, pastor Adeilton. Abramos as escrituras sagradas no Evangelho de São Mateus, capítulo de número 26. Esse é o texto que nós adotamos para essa série de mensagens. Leiamos o versículo de número 56, que diz assim: tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando-o, fugiram.
Esse texto diz que tudo o que aconteceu com Jesus foi em cumprimento a tudo o que as Escrituras, ou seja, o Velho Testamento dizia. Eu vim disposto nessa noite a me render diante de Deus outra vez, para trazer mais 3 profecias do Antigo Testamento, que tiveram o seu cumprimento no Novo Testamento por ocasião da paixão de Cristo. Eu me proponho nesta noite a mostrar que no Antigo Testamento estava profetizado que as vestes de Jesus seriam partidas e sorteadas. Em segundo lugar, eu me proponho a mostrar nesta noite que, segundo o Antigo Testamento, Jesus, quando estivesse na cruz, iria sentir sede. Em terceiro lugar, irei apresentar que o Antigo Testamento já dizia que as roupas, que seriam oferecido a Jesus na cruz, vinagre e fel. Então nesta noite nós vamos apresentar essas 3 profecias do Antigo Testamento, que as suas vestes seriam partidas, que ele seria acometido por uma grande sede e que ele receberia vinagre e fel. E eu queria que você prestasse muita atenção, porque essa mensagem é chocante, muito chocante. O Antigo Testamento, em primeiro lugar, mostrava que as vestes de Jesus seriam partidas e seriam sorteadas. O Novo Testamento vai mostrar que verdadeiramente as suas vestes foram partidas e sorteadas. O Antigo Testamento mostrava que quando Jesus estivesse na cruz, ele iria sentir sede. O Novo Testamento vai mostrar exatamente isso, que Jesus, quando estava na cruz agonizando, ele sentiu sede. O Antigo Testamento mostrava que ser-lhe-iam oferecido vinagre e fel na cruz, e o Novo Testamento mostra que verdadeiramente foi-lhe oferecido esses 2 líquidos, vinagre e fel. Entremos agora nos detalhes das profecias. Primeiro vejamos no livro dos Salmos, capítulo de número 22, versículo 18, lá aquele salmo messiânico vai dizer, Salmo 22, 18, lá está escrito: repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sorte. A primeira profecia a ser apresentada nesta noite é que as vestes de Jesus seriam partidas, repartidas, e a túnica de Jesus seria um objeto de jogo. Jesus, como muitos rabinos, Jesus usava 5 vestes. As vestes de Jesus eram 5. 4 foram partidas para 4 soldados, repartidas, não rasgadas, mas repartidas, 4 vestes, para cada um soldado uma parte da vestimenta. Sobraria a túnica, e esta, como eram 4 soldados geralmente, esta não foi partida, foi feito um jogo, seria feito um jogo, quem sabe um dado, jogado dados, como hoje se conhece vulgarmente como bozor, e ali a sorte caísse para quem caísse, a túnica ficaria com aquele. As vestes eram uma coberta para a cabeça, número 1. As sandálias, número 2.
a capa, número 3, e um cinto, número 4. Quando dizia o Antigo Testamento que as vestes de Jesus seriam partidas, temos a ideia de que elas foram rasgadas, e muita gente diz que foi assim, mas não era isso. Quando diz sobre as minhas vestes, repartiram entre si as minhas vestes, estava se tratando das sandálias, do cinto, e também estava tratando da coberta sobre a cabeça e também sobre a capa que era colocada sobre o ombro. Então o Antigo Testamento já previa no mínimo 4 soldados ao lado de Jesus, aqueles que mais iriam feri-lo. Então, quando o Antigo Testamento dizia: repartem entre si as minhas vestes, estava dizendo, um soldado ficará com a coberta da cabeça. Era um pano que geralmente os rabinos da Judéia colocavam sobre a cabeça. Isso era uma das partes da vestimenta. Quando o Antigo Testamento dizia repartem sobre mim as minhas vestes, queria dizer, o cinto que estava em volta do corpo foi dado a outro soldado. Sobre outro soldado ficou a capa, e sobre outro soldado ficariam as sandálias. Repartem entre si as minhas vestes. Agora, a túnica não tem como repartir, porque só é uma, e são 4 soldados, seriam 4 soldados. Não tinha como rasgar, não tinha como rasgar a túnica, porque iria danificar a túnica. Era um tecido muito caro, mas era uma peça só. Os alfaiates faziam isso de maneira precisa. Agora, havia essa túnica, era profecia do Antigo Testamento, que o sumo sacerdote de Israel, só ele, tinha a obrigação de usar esse tipo de vestimenta. O sumo sacerdote de Israel, segundo a lei do Antigo Testamento, tinha que vestir esse tipo de túnica sem costura. Quando Jesus chegou, acredita-se, não é a Bíblia quem diz, mas acredita-se que Maria, a mãe de Jesus, como ela era a mais próxima de Jesus, e ela era a que mais entendia qual seria o ofício de Jesus, então ela ou fabricou, ou ela mandou que fosse fabricada essa vestimenta igual à túnica do Antigo Testamento que era dada para o sumo sacerdote. Segundo a crença de todos os tempos, a Virgem Maria, como ainda hoje é conhecida, a mãe de Jesus, sabendo que Jesus seria realmente o nosso sumo sacerdote, ela mandou que alguém fizesse, ou ela mesma teceu, essa túnica sacerdotal. Lembrando que essa túnica era sem costura, e na hora que os soldados fossem lançar sortes, ou dividir as vestes, cada um ficava com uma peça, um com uma sandália, outro com o manto, outro com o cinto, outro com a coberta da cabeça, mas a túnica era só uma, não dava para 4. E se fosse rasgar, perderia o valor, danificaria se fosse rasgá-la. Então eles resolveriam lançar sortes. Nós encontramos, segundo esse texto, que essas vestimentas e a túnica, essas 4 partes da vestimenta, que na verdade eram 5, e a túnica, 4 mais uma, 4 mais a túnica, seriam ali objeto de muita ganância,
de muito desejo por possuí-las, certamente pelos soldados que estariam ali ao pé da cruz. Meus amados irmãos, como que uma cena tão tremenda pode ter sido revelada a um homem que viveu centenas de anos antes de acontecer? Num versículo tão pequeno, encontramos tantas coisas que estão inseridas. Repartem entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica deitam sortes. Quando nós chegamos no Novo Testamento, essa profecia do salmista vai se cumprir ao pé da letra. Você pode conferir comigo isso no livro de João, capítulo de número 19, que essa profecia: repartem entre si minhas vestes, e sobre a minha túnica lança sorte, se cumpre ao pé da letra em João 19, 23 e 24. Diz-nos assim lá, que os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram as vestes e fizeram 4 partes. Olha para mim um pouquinho. Lembra que eu falei que as vestes, quando diziam as vestes de um judeu, eram sandálias, o manto da cabeça, o cinto, e mais o que eu falei? Mais a capa. Então no Novo Testamento vai dizer que eles repartem em 4 partes. É porque a vestimenta estava dividida em 4 partes: a coberta da cabeça, as sandálias, a capa e o cinto. E eu continuo lendo o texto de João que eu falei agora, 19, 23, voltando do início. Os soldados, pois, quando crucificaram a Jesus, tomaram as vestes e fizeram 4 partes, para cada soldado uma parte. A túnica, porém, era sem costura, toda tecida de alto a baixo. Disseram uns aos outros: não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver a quem caberá. Uma leitura superficial e rápida do texto dá a entender que eles pegaram a veste de Jesus e rasgaram. Mas um conhecimento do contexto de então vai mostrar que não foi rasgado nada. Para cada um ficou uma parte das 4 vestimentas, mas quando chegaram na túnica, não tinha como ter 4 túnicas para os 4 soldados. Também não queriam rasgá-la, porque era uma peça de grande valor. Então, ao invés deles rasgarem aquela túnica, eles pegaram um dado e começaram a jogar para ver para quem ficaria aquela túnica tão especial, que, segundo nós encontramos no contexto geral das Escrituras, Jesus usava esta túnica, mas não usava como os sacerdotes da época usavam. A diferença era que o sumo sacerdote usava a sua túnica por cima das roupas, das quais acabei de mencionar que foram repartidas. E nós encontramos que essa túnica que Jesus vestia, pelo que nós notamos, ela estava debaixo das vestimentas de Jesus. Ela não estava por cima, ela estava por baixo, dando-nos a dizer que até aquele momento ali, o ministério de Jesus ainda estava oculto e que haveria de se revelar. Vendo esse texto, podemos imaginar quais os bens materiais que Jesus deixou, qual foi a herança que Jesus deixou. A bem da verdade, Jesus passou muito tempo trabalhando na carpintaria, e aquilo deve ter lhe rendido alguma coisa para sustentar sua vida, para sustentar sua mãe. Quando chegamos na época do ministério de Jesus, parece que tudo aquilo que ele conseguiu durante sua vida toda trabalhando para sustentar sua mãe, só lhe restou uma casa em Cafarnaum.
E de vez em quando ele ia para aquela casa, e era uma casa razoavelmente grande, cabiam no mínimo 21 pessoas de uma vez, lá está relatado no começo do Evangelho de João. Mas quando Jesus está sendo preso, crucificado, não é mencionado mais nada dessa casa. Não se sabe se alguém se apoderou, não se sabe se Maria morava nela. Toda a riqueza que Jesus tinha agora no Calvário eram 5 peças de roupas. Toda a herança que Jesus agora tinha no Calvário, para se cumprir o que posteriormente até haveria de ser dito, que ele, sendo rico, se fez pobre. Lá na cruz do Calvário, a herança que ele deixaria, e não seria para os seus irmãos, nem para sua mãe. A herança que ele deixaria seriam 5 peças de roupas. As 4 peças tradicionais seriam deixadas para os soldados, e a túnica também. Eles iriam lançar sortes. Aí você pergunta: Bispo Amaro, mas por que seus familiares não chegaram ali e pegaram aquelas vestes e a túnica? Pelo menos isso. Ah, meu irmão, é a história que vai nos dizer o contexto da época. Quando eles iam recrutar um soldado, escutem bem, para trabalharem na crucificação de pessoas, o soldado recebia um documento. No documento dizia: no dia que você bater o martelo para crucificar alguém, todas as vestes que o infrator tiver pertencem aos soldados. Por isso que muitas vezes, se eles temiam, se eles tinham pena do crucificado, eles eram estimulados mesmo assim a matarem o condenado. Primeiro porque temiam perder o emprego de Roma e serem punidos. Em segundo lugar, eles tinham o estímulo de ficarem com a herança. Eles diziam: não podemos deixar de matar esse homem, esse condenado, fosse esse ou fosse aquele. Se a gente não cumprir a ordem, Roma pode nos punir. E outra coisa, esse cara está bem trajado aí, olha, esse tem um bom calçado, esse outro tem um bom lenço pela cabeça, esse cinto, eu quero usar esse cinto. Então era direito legal que os soldados que crucificassem alguém ficassem com as vestimentas. Por isso que eles pegaram para se cumprir as escrituras, e isso se tornou uma lei dentro de Israel e onde Roma governasse. Agora imagine, quando o salmista profetizou isso, ele não sabia que essa lei ia ser promulgada, que essa lei ia ser feita, que iam legislar em favor disso. Você veja a precisão das escrituras sagradas. Profetiza o que vai acontecer e prevê que o Congresso de Israel ou de Roma iriam legislar nesse sentido. E imagina aquela sessão na Câmara Legislativa de Roma para entregar as vestes de um condenado para os soldados, e eles começaram a colocar isso no código das leis de Roma, que teria que ser assim, tudo isso para se cumprir, para se encaixar as escrituras sagradas. Eu quero terminar esse ponto dizendo uma coisa, em relação à túnica de Jesus. Eu já disse que a herança que ele deixou foram essas vestimentas. Na verdade não era muito dinheiro, mas para os soldados que ali estavam comendo uma migalha de Roma, era alguma coisa considerável. Mas de uma forma bem ampla, mais ampla, a herança que Jesus deixou, os bens materiais, não foram muitos. Porque a herança que ele deixaria era muito além dos bens materiais. A herança seria espiritual. Essa herança é incalculável. Hoje,
Realmente, como diz a Bíblia, Jesus pode ver o fruto do penoso trabalho de sua alma. A herança dele espalhada nos 4 cantos do mundo. Cada um professa que Jesus é o Senhor. Essa foi a maior herança. E para terminar esta parte primeira, que eu considerei com muita ênfase, deixa eu te dizer uma coisa. Essa túnica foi lançado sorte sobre ela, porque ela não podia ser rasgada, não podia ser dividida. Ela estava o mais perto possível do corpo de Jesus, porque ficou por baixo. Aquela túnica que estava perto do corpo de Jesus representava exatamente o corpo de Jesus, que hoje é a igreja de Jesus, que não pode estar dividida. Qualquer pessoa que luta para dividir o corpo de Cristo, ele está mais errado do que aqueles soldados que estavam no pé da cruz, que não sentiram de dividir aquela túnica. Uma vez Paulo, falando sobre divisão de igreja, ele escreveu lá em 1 Coríntios 1, ele disse assim: está Cristo dividido? Quando eu vejo tantas lutas, e nós vemos isso nos dias atuais, até parece que muitos líderes de igreja são donos delas, porque elas muitas vezes para eles funcionam como empresas. E eu fico imaginando o que Paulo disse: estaria Cristo dividido? Passemos agora para o segundo ponto. A segunda profecia a ser apresentada nesta noite está em 2 salmos. Eu quero apresentar logo no salmo que estamos, que é o Salmo 22. Lá no Salmo 22, verso 15, vai mostrar que ele iria sentir uma sede tremenda na cruz. Lá está escrito: secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Esse é o texto mais claro do Antigo Testamento, que mostra que tipo de sede o nosso Senhor iria sentir lá na cruz. E eu vou me referir a ele novamente, quando lá está escrito: secou-me o meu vigor, e como um caco de barro, e a língua se me apegou ao céu da boca. Segundo esse texto, isso vai se comprovar hoje pela ciência, que se você sentir uma sede muito grande, a sua língua cola no céu da boca. Você começa a puxar a saliva de tal forma que a língua cola no céu da boca. Mas o salmista iria lhe dizer uma coisa muito importante também no 69, verso 21. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Na minha sede me deram beber vinagre. Na minha sede. Os 2 textos apresentados, um do Salmo 22, outro do Salmo 69, vão se referir à sede terrível que Jesus passou. Alguém definiu a sede como, disse que está com sede, alguém disse, sinaliza a perda de líquido por meio do suor, do sangue e da respiração. Alguém disse: está com sede é uma sinalização de que você perdeu muito líquido através do suor, através da respiração ou perda de sangue. Não é que isso mesmo aconteceria com Jesus? Ele iria perder líquido com o suor. Lembra do suor tornando-se gotas de sangue lá em cima? Jesus suou muito, porque ficou muito nervoso lá no Getsemane. Jesus suou muito quando desceu lá do monte com os soldados o espancando. Jesus suou muito quando chorou e quando respirava ofegantemente, e chorou muito quando perdeu o seu sangue. Uma semana da paixão, de tempos atrás aqui, eu preguei sobre os 7 derramamentos de sangue de Jesus, e nós mostramos quanto sangue ele derramou. Então Jesus iria sentir muita sede, porque ia perder muito líquido. Irmão, você sabe que quando nós respiramos, nós perdemos líquido. Você sabe que quando a gente bate a pestana, a gente perde líquido. Então Jesus,
o último líquido que Jesus tomou, raciocine comigo, o último líquido que Jesus tomou na vida dele, antes de morrer, foi na ceia, com os discípulos. Naquela hora ele pegou aquele vinho e bebeu. Ali ele não bebeu mais nada. Ele foi, isso é muito sério e é muito sugestivo. Aí ele vai lá para o monte Getsemane. A partir dali ele começa só a perder líquido, suor, sangue, lágrima, suor, sangue, lágrima e respiração, suor, sangue e lágrima e respiração. Quando ele desce de lá, enxotado pelos soldados, chicotadas, coroa de espinhos no outro dia, crucificado. Então, na hora que ele está na cruz, o salmista vai dizer que ele vai sentir uma sede horrível, e isso vai se cumprir cabalmente, principalmente no Evangelho de São João 19, versículo 28, quando Jesus, pertinho de morrer, ele vai gritar dizendo simplesmente duas palavras: tenho sede. Escute bem, para se cumprir o que o salmista disse, ele vai gritar e vai dizer: tenho sede, como quem tivesse pedindo misericórdia. Eu fico perguntando às vezes, meu Deus, para que ele não disse: esses pregos estão doendo em minhas mãos? Para que ele não disse, não se lamentou da coroa de espinhos, com 70 e poucos espinhos, a metade internos, cada um mais ou menos de 1 polegada, enfincados na sua cabeça? Para que ele não se lamentou daquela coroa? Para que ele não disse: sangue está descendo dos meus olhos, sinto dor nos olhos? Não disse. Para que ele não disse: minhas costas doem? Ele não diz nada. Mas a sede foi insuportável. Ele abriu a boca e disse: tenho sede. Será se a sede que Jesus passou doeu mais do que todas as coisas que ele sofreu? Por isso que ele abriu a boca e falou? Essa pergunta fica no ar para a nossa reflexão. Agora, quando eu penso em Jesus dizendo tenho sede, quase que dizendo dai-me alguma coisa para eu beber, água, eu fico imaginando que isso é um momento e uma frase muito paradoxal. Pois imaginemos aquele que havia tirado a sede de uma multidão no deserto. Lembra quando Moisés tocou na rocha? E a Bíblia diz: aquela rocha era Cristo. Todos beberam. Lembra que Jesus é aquele, ou era aquele que disse que tinha água da vida, que saciaria a sede de maneira permanente, quando ele disse: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Jesus também era aquele que disse uma vez: quem tem sede, venha a mim e beba, em João capítulo 7. Agora, esse que tira a sede de uma multidão no deserto, esse que promete a uma mulher, em João capítulo 4, ter a água que tira toda a sede e alimenta para a vida eterna, aquele que disse: aquele que tem sede, venha a mim que eu tenho água e dou uma água que jorra para a vida eterna. Meu irmão, agora esse que tinha essa água está clamando e dizendo: tenho sede. Isso é uma coisa que nós nunca vamos compreender de fato. Como que alguém tem água? Como que alguém é a própria água? Como é que alguém convida alguém e o mundo para vir a ele beber da água que ele tem? E agora ele abre a boca e está dizendo: eu tenho sede.
É algo a nós refletirmos sobre isso. Mas de uma coisa eu tenho a certeza: quando Jesus disse assim, tenho sede, Ele estava sinalizando uma coisa para mim: eu estou sofrendo a pior sede do mundo. Eu estou sofrendo a sede mais infernal que alguém pode sentir. Minha língua está pegada ao paladar, ao céu da minha boca. Mas para mim Jesus estava dizendo assim: você lembra da parábola do rico e Lázaro? E eu diria: Senhor, lembro. Lembra a situação daquele rico que morreu avarentemente e foi para o inferno? Lembro-me. O que foi que ele pediu lá? Dai-me um pouco de água. Manda Lázaro com uma gota d'água e me refresque a língua, porque estou atormentado com sede nessa chama. Eu posso entender que a sede que Jesus passou no Calvário era para evitar que eu fosse e você sofrer a sede do inferno. Por isso, você que está me assistindo agora, entregue sua vida a Jesus, para que você possa não sofrer a sede do inferno, porque Jesus já sofreu essa sede por você. Nós agora vamos passar para a última parte dessa mensagem. O salmista vai profetizar no Salmo 69, verso 21, já mencionei esse salmo até, que na hora que Jesus estivesse com sede, ser-lhe-ia oferecido, número 1, vinagre, número 2, fel. Na hora que ele bradasse, tenho sede, alguém iria lhe oferecer fel e vinagre. Eu vou ler o texto que ainda há pouco eu me referi a ele. Por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Salmo 69, verso 21. Na minha sede me deram a beber vinagre. Louvado seja Deus. Bendito seja o nome santo do Senhor pela sua palavra. O Novo Testamento vai dizer que isso se cumpriu ao pé da letra. Se não, vejamos em João capítulo 19, versículo 29. Você vai ver que isso se cumpriu, a profecia do vinagre. Lá vai dizer o seguinte, João capítulo número 19, versículo 29, lá está escrito: estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Para se cumprir as escrituras, na hora que Jesus abre a boca e diz assim: tenho sede. Eles foram lá num canto, tinha um vaso cheio de vinagre. Eles colocaram num pano aqui, ó, olhem para cá. Eles colocaram esse pano numa vara e chegaram até a boca de Jesus. João vai dizer que ele bebeu este vinagre e em seguida ele morreu. João vai dizer. Bispo, teve uma hora que Jesus não bebeu. O texto diz que ele não bebeu, não. Vai dizer que ele não bebeu o vinho com fel. O vinagre ele bebeu. Ele não bebeu o vinho com fel. Porque o vinho com fel, quando lhe deram, a Bíblia diz que ele não quis, porque vinho e fel tira a sede. Ele disse: tenho sede, mas rejeitou o líquido que tiraria a sua sede. Quem é que entende Jesus? Só que quando deram vinagre, ele bebeu. Só que assim que ele bebe o vinagre, ele morre. Por que que ele não bebeu o vinho e bebeu o vinagre? Aí é onde está o mistério da palavra. Ele diz: tenho sede, mas não era suplicando que alguém lhe desse um pouco de água. Porque quando lhe deram o vinho que tira a sede, ele não bebeu. Mas quando deram o vinagre que provoca mais a sede, ele bebe.
Só que ele bebe e morre. O texto vai dizer que ele bebe e em seguida ele entrega o Espírito e morre. Agora, quando você vê esses homens entregando o vinagre a quem está dizendo que está com sede, você já vê logo até onde vai a demonstração da perversidade humana, que é muito egoísta. Como é que o ser humano entrega um líquido ácido e que mais provoca, é uma substância provocadora de mais sede? Como que o ser humano é tão mau, tão ruim? Ele bebe aquele vinagre que aumentou a sua dor. Jesus nunca quis se livrar de todas as dores que eram para nós. Ele aceitou qualquer coisa que provocaria mais a sua dor, por causa de nós. Nesta noite eu quero me preparar agora para terminar a mensagem do Evangelho de Cristo nosso Senhor. Eu te apresentei que as suas vestes seriam partidas e sorteadas. Eu te apresentei que ele estaria com sede, e em terceiro lugar, que seriam-lhe oferecido vinagre, que seria-lhe oferecido vinagre. E tudo isso aconteceu para se cumprir, as escrituras para se cumprirem. As vestes dele foram partidas, ele realmente teve sede, e lhe deram uma substância que provocaria mais a sede. E a grande pergunta para você é a seguinte: alguma vez na vida você contou sua luta para alguém, e aquele alguém que ouviu sobre sua luta aumentou sua dor? Disse uma palavra que piorou sua dor? Foi assim também com o Senhor Jesus. Quando ele disse: tenho sede, não lhe deram água, lhe deram vinagre. E mesmo assim, quando lhe deram vinho, que poderia apalacar um pouco a dor da sede, ele não quis. Não podemos entender isso por outro caminho, a não ser que ele amou-nos de tal maneira, sendo nós ainda pecadores. Quando Jesus expirou na cruz: tenho sede, ele também quis nos ensinar uma coisa: a conquista é de quem sente sede. E a minha pergunta é: você sente sede de Deus? A outra pergunta para finalizar é a seguinte: você está disposto a sofrer como cristãos, ainda que quando você soltar o verbo e disser: a minha dor é essa, e você não contar com a misericórdia de ninguém? Você tem sentido ultimamente que a sua dor tem aumentado? E que a situação para você muitas vezes só piora em algumas circunstâncias? Foi assim também com o teu Senhor. Quando ele precisava de alívio, lhe deram a substância que lhe matou, vamos dizer assim, porque a Bíblia diz que tão somente ele bebeu desse vinagre, ele morreu. O Antigo Testamento dizia que nós não devemos acrescentar tristeza sobre tristeza. Ou seja, quando alguém tiver sentido uma dor, nosso trabalho é aliviar aquela dor no máximo que possamos. Mas o ser humano não é assim. Muitos deles trabalham para aumentar a sua dor. E se você está passando por esse momento assim, em que a sua dor aumenta a cada dia, e enquanto mais você conta ela para alguém, mais alguém zomba de você, ou simplesmente finge que não está vendo sua dor, eu quero te dizer nesta noite que você não está sozinho nesse barco. Foi assim também com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe sua vida, e que você não possa desistir, não venha desistir. Você venha se apegar a esse amor, que é capaz de gritar e dizer: estou com sede,
Mas quando alguém traz o líquido que mata a sede, ou alivia-a, ele diz: eu não quero. Eu estou com sede, mas não quero. Porque se eu beber dessa água, desse vinho, eu não posso salvar completamente. Mas quando alguém traz um líquido que aumenta a sua sede, ele diz: isso aí eu quero, nem que me mate. Ou seja, meu pastor me disse ontem uma palavra, lá dos Estados Unidos. Ele disse: Cícero, eu estou perto dos 90, mas quero morrer como um homem. Eu não quero morrer como um covarde. Eu não quero morrer como alguém que negou a fé, ou que a substituiu por alguma coisa. Eu creio que era isso que Jesus queria nos ensinar. Eu tenho sede, como quem quisesse dizer, não é problema algum o ser humano reconhecer que está sentindo uma dor. Não é problema nem pecado você dizer: está doendo minha cabeça, estou triste. Não é pecado algum você reconhecer as fragilidades humanas. Quando Jesus diz: tenho sede, ele estava com sede mesmo. Mas quando alguém disse: então pega o vinho, o diabo ia naquela hora estava usando aqueles soldados: pega o vinho, que vai matar um pouco de sua sede. Jesus diz: quer não. Olha como Jesus confunde o ser humano. A palavra de Deus diz que a palavra da cruz é loucura para os que perecem. Porque você vê alguém gritando: tenho sede, e quando os soldados trazem o vinho para aliviar a dor, ele não quer. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Só quem vai pegar um negócio desse é quem não vai se perder. Porque ele diz: tenho sede, e quando traz o vinho ele não bebe. Então eles agora vão lá: quer vinho não? Não estou entendendo você. Você pede vinho? Pede um líquido para matar a sede? E Deus lá do céu olhando os soldados: eles não entenderam. Eles pensam que todo mundo que diz que tem sede está pedindo água. A palavra da cruz é loucura. E quando eles trazem aquele vinho de volta, pediu vinho, pediu água, pediu líquido para matar a sede? Ele não pediu nada, ele só disse que estava com sede. A palavra da cruz é loucura para os que se perdem. Então vamos dar um vinagre. Agora queremos ver a reação dele. Na hora que entrega o vinagre, ele bebe. Ele diz que tem sede, e o vinho que mata a sede ele não quer. Aí o vinagre que aumenta a sede, ele bebe? Não estou entendendo. Esse homem sempre foi homem de polêmica. Até para morrer ele provoca uma polêmica. Quem conheceu a mente do Senhor? A gente pode viajar a noite todinha aqui, né? Pode viajar a noite todinha. Quem conheceu a mente do Senhor? Você quer saber, descobrir a mente de Deus, meu amigo? No final das contas, quando ele diz: tenho sede, foi mais um pedido para alguém aumentar a sede dele para ele morrer e completar a obra, do que para alguém vir com água para aliviar a sua sede. Em outras palavras, eu vou até o fim. Eu morro, mas não morro como covarde. Eu morro como obediente ao Pai. Por isso que o escritor aos Hebreus vai dizer, em outras palavras, já que ele não gritou para diminuir 0, da dor, já que ele não aceitou o vinho para aliviar um pouquinho a sede, já que ele aceitou o vinagre para aumentar a sede, aí a Bíblia Sagrada diz: portanto, ele pode salvar completamente a todos os que pela fé se chegam a ele.